meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha só, duas situações chamam a atenção para nós brasileiros. Primeiro, obviamente, a guerra lá entre Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza, que é um assunto que chama a atenção no mundo inteiro. E aqui no Brasil, também o tal relatório da Elisiane Gama, que foi votado ontem, no meio de toda aquela palhaçada lá no plenário do Senado Federal. Muito bem. Então vamos dividir os assuntos e dizer que, como efeito prático contra Jair Messias Bolsonaro, esse relatório preparado já com muita antecedência pela esquerda brasileira, pela Elisiane Gama e sua cupinchada, não tem efeito nenhum contra Jair Messias Bolsonaro. O efeito prático é zero e eu vou explicar o porquê. Ora, diversos juristas apontam que esse relatório não assegura a abertura de novas investigações, seja devido falta de provas, né? E principalmente consistência nas denúncias feitas pela relatora naquele relatório que, obviamente, mesmo antes de começar a CPMI, já estava rascunhada, né? Ou seja, primeiro, esse relatório deverá ir para a Procuradora-Geral da República, que é temporária, até que o novo mandante brasileiro indique aí um novo Procurador-Geral da República, e ela, de posse desse relatório, vai ver se existem ou não fatos apurados pela CPMI que mereçam ser investigados. Vamos partir do suposto que essa procuradora que aí está é petista. Portanto, existe a possibilidade que ela mande sim o Ministério Público Federal investigar, analisar. O Ministério Público, obviamente, vai se utilizar aí da Polícia Federal para fazer as investigações do que foi apontado no relatório. Muito bem. O relatório, nós sabemos, porque a grande maioria dos conservadores acompanhou as sessões da CPMI, no relatório só existem narrativas de culpa. Só existem indícios construídos pela esquerda para apontar o dedo ao mito. Mas provas, documentos, fatos, não existem nenhum. Prova disto é que colocaram no mesmo pacote, além do presidente Jair Messias Bolsonaro, diversos militares, incluindo Walter Braga Neto, o general Heleno, né? O Ramos, general Ramos, o tenente-coronel Mauro Cid, colocaram o Anderson Torres, o Silvinei Vasquez, todo mundo ali apontados como culpados ou como aqueles que insuflaram a população a invadir os prédios dos três poderes. Porém, tudo narrativa. Primeiro, porque eles lá não estavam. Principalmente o mito que já estava nos Estados Unidos há pelo menos 10 dias. E antes de viajar, já havia ficado quase que 2 meses sem se manifestar. E vocês se lembram disso? Ele ficou calado. Portanto, não existe prova alguma de que ele tenha tido algo a ver com o que aconteceu, mesmo que digam que encontraram isso no telefone de fulano, que encontraram aquilo no telefone de ciclano, porque se formos olhar telefones de qualquer parlamentar, de qualquer presidente ou ex-presidente e de nós mesmos, sempre será encontrado algo que você pode considerar ao seu modo de ver que aquilo serve para atacar a democracia, sendo que na verdade é uma simples opinião.
Portanto, os juristas dizem, não existe consistência alguma, não existe prova alguma, e nada do que foi ali apontado nesse relatório é diferente daquilo que a Polícia Federal já vem investigando desde o dia que aquele ministro lá daquela Suprema Corte criou aquele inquérito de atos antidemocráticos, milícias digitais, construiu aquilo de forma ilegal, porque a Constituição nunca permitiu que o Supremo Tribunal Federal investigasse, julgasse e fosse vítima ao mesmo tempo. Mas montaram aquela parafernália, ideia de Dias Toffoli, que escolheu o Alexandre para ser o relator, ou seja, tudo que a Polícia Federal vem investigando é possivelmente aquele que foi apontado no relatório. Portanto, o efeito prático desse relatório é zero. 0 vezes 0. E esta pode ser considerado para nós uma boa notícia. Muito embora saibamos perfeitamente que desde antes a caça a Jair Messias Bolsonaro já estava planejada. As culpas a serem implantadas em suas costas já estavam devidamente separadas. Porque o que eles queriam realmente era sua inelegibilidade. E agora querem dar um jeito de tirar seus direitos políticos. Ou seja, além de não poder se candidatar, também não poder nem votar sequer. Né? Quanto à questão de prendê-lo, não existe fatos consistentes para uma prisão. Não existem provas documentais que justifiquem uma prisão. E tudo vai ficar no campo das narrativas. Esse é o ponto que é mais importante a se levar em consideração. Por outro lado, as Forças Armadas, né? Aquelas Forças Armadas que infelizmente eu continuo afirmando que está cheio de melancias. Eu sei que tem muitos seguidores que não gostam, são seguidores inclusive militares ou ex-militares, mas não são soldados, não são os praças, são os generais. Os generais são melancias, sim, porque negaram fogo, e todos nós sabemos disso. Mas eles não estão contentes pelo fato de haver tantos militares indiciados, o que serve de sobremaneira para mostrar, entre aspas, a indignidade dos militares das Forças Armadas. É isso daí. Quando precisamos deles, eles negaram fogo. E agora se sentem ofendidos porque indiciaram o logotipo das Forças Armadas, a imagem. Não é isso? É isso daí. Pediram, agora vou ter que aguentar. Não é assim que se fala? Muito bem. O fato é que agora esta narrativa, esta conversa de CPMI terminou, e terminou como um verdadeiro circo, como uma verdadeira palhaçada, quando na saída do plenário houve aquela confusão entre os palhaços da esquerda, sim, porque são palhaços. Quem faz o que foi feito ontem são palhaços, onde aquele petista, que não me nego a dizer o nome, derrubou o celular do Jordi, o celular bateu no cocoruco da Trambiqueira, a senadora Trambiqueira, que saiu gritando que foi agredida. É o papel da esquerda, é o papel pobre, que realmente viraram do avesso para mostrar uma característica que nega o próprio caráter, a própria personalidade, né? Nega seus valores. E eu fico até me perguntando, será que esse pessoal tem coragem de encarar seus filhos, seus netos? É a pergunta que fica no ar. Mas o tempo dirá, né? E nós sabemos que agora essa narrativa de CPMI já foi embora. Não existe mais CPMI. Nós, os, digamos assim, opositores, perdemos em todas. A CPMI do 8 de janeiro, da CPI do MST, das ONGs, nenhuma deu em nada.
E isso mostra realmente que o sistema político está totalmente contaminado com este vírus chamado esquerda brasileira. Muito bem. Agora vamos falar daquilo que realmente é sério e que pode afetar, inclusive, a nossa vida aqui no Brasil. Não pensem vocês que esta guerra que está acontecendo na faixa de Gaza se concentra única e exclusivamente lá na faixa de Gaza. Não. E isso pode interferir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Por quê? Porque existe sim um grande risco de que aquela situação se transforme numa guerra regional, uma guerra no Oriente Médio. E se acontecer uma guerra no Oriente Médio, a guerra certamente se transforma em mundial, por conta das diversas divisões geopolíticas que existem. Nós sabemos perfeitamente que antes disto começar, estava sendo traçada, costurada um acordo entre a Arábia Saudita, que é o país mais rico do Oriente Médio, o que tem a maior reserva de petróleo, mais dinheiro. Estava sendo costurado um tratado de paz com Israel, né? Inclusive nesse tratado poderia incluir um oleoduto entre a Arábia Saudita e Israel, para que Israel pudesse enviar gás para a Europa, né? Possivelmente dizem que Vladimir Putin não gostou dessa conversa, porque aí a Europa deixaria de ser dependente do gás russo. Pode ser, faz sentido, mas fato é que, obviamente, a Arábia Saudita costurando um acordo de paz com Israel, assim como já existe, entre aspas, né, com a Jordânia, outros países ficariam enfraquecidos, como Síria, Irã, né, Iêmen, que são países, nós sabemos perfeitamente, apoiadores de grupos terroristas, principalmente o Irã, que é aliado da Rússia, né, que é aliado da China e é aliado, é irmão do nosso mandante brasileiro, sim, todo mundo sabe, né? Andaram aí atracando 2 navios iranianos aí no Rio de Janeiro, né? Ninguém falou nada. Era comum e ainda é comum navios iranianos chegando na Venezuela. Nós sabemos, e coincidentemente ou não, nessa semana que passou, o mandante brasileiro conversou com quem? O Nicolás Maduro, conversou com o El Capitán, lá de Cuba, né? Conversou com o Irã, conversas estranhas, né? Conversas com pessoas estranhas, conversou com o Erdogan da Turquia, que também dá apoio ao Hamas. Muito estranha essa conversinha, no momento em que Joe Biden deu apoio físico, presencial a Israel, enquanto que foi feito na terça-feira, ontem, melhor dizendo, né, para não falar bobagem, sendo que já por uma semana o Blinken, que é o secretário de Estado americano, esteve visitando Israel e alguns países árabes, né, mostrando influência americana, independente dos 2 navios porta-aviões que estão atracados ali no mar Mediterrâneo, com mais de 2.000 mariners, né? 2.000 soldados americanos. Ou seja, esse apoio ficou claro, ficou forte, ficou definido. E hoje nós temos quem? Hoje nós temos aí o primeiro-ministro britânico, esqueci o nome dele, qual que é o nome dele? Rishi Sunak, é isso, Rishi Sunak, é o primeiro-ministro britânico de origem muçulmana, né? Visitando Benjamin Netanyahu, dando apoio e falando abertamente que o Hamas é um grupo terrorista. Ou seja, já temos Grã-Bretanha, Olaf Scholz, que já foi no final da semana passada visitar Netanyahu,
Foi na segunda, melhor dizendo, foi na segunda-feira. Então, esses países europeus, Estados Unidos, todos estão dando apoio. A Rússia, obviamente, dando apoio claro e específico para o Hamas, inclusive mandou avisar que tem aviões supersônicos passeando pela área, dando uma demonstração de força. Ora, se os Estados Unidos colocou 2 porta-aviões, deixa eu mandar meus aviões supersônicos, com mísseis supersônicos, dar uma voltinha por ali para mostrar que não o Hamas, para mostrar que o Irã não está sozinho, porque ali o X da questão é o Irã, não é isso? Nós sabemos disso. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: e o seu Xi Jinping? Que, claro, a China, diplomaticamente, diz que dá apoio ao Hamas, mas ele, Xi Jinping, ainda não abriu a boca. Está caladinho, porque essa turma trabalha no silêncio, trabalha quietinha. Quem sabe ele não está aproveitando o momento que já tem um conflito em andamento lá no leste europeu, né? Entre Ucrânia e Rússia, que agora tem esse conflito aí na faixa de Gaza. Quem sabe não está insuflando a Coreia do Norte a atacar Taiwan, que é o que mais ele quer. O Xi Jinping sonha em tomar conta de Taiwan. Quem é que sabe? Esses jogos geopolíticos são muito perigosos porque nós não vemos. Eles acontecem nos bastidores. Enquanto você imagina que algo é X, aquele X pode ser Y ao olhar de outros. A gente acha que sabe, pensa que sabe, mas não sabemos absolutamente nada, porque os interesses são muito maiores. Não existem países amigos, existem interesses entre países, porque uns dependem de outros. Agora, corre a boca pequena, eu até peguei essa informação lá na Gazeta do Povo, que já existem soldados da 26ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais lá dos Estados Unidos, que estão a bordo de 3 outros navios, né, da Marinha Americana, chegando ali, se aproximando do mar Mediterrâneo, independente aos 2 porta-aviões que já tem aí mais de 200 aviões caças e 2.000 militares. Então está se desenhando ali realmente um conflito que pode ser regional e pode ter uma escalada muito maior, porque o grande medo, o grande risco é que ocorra assim um conflito entre Israel, Líbano, por conta do Hezbollah que está lá dentro, e o Irã. Aí seria impossível segurar esse conflito. Sabe-se lá Deus para onde isto iria. Petróleo iria para as nuvens. O preço do petróleo correriam 2 riscos, aliás, né? Um de que o preço vá para as esferas e outra que o petróleo desapareça, porque aí todo mundo fecha suas torneiras, não é isso? E isso afeta o mundo inteiro, afeta a economia do mundo inteiro, as bolsas de valores despencam, dólar vai para as alturas e o medo permanece. E eu digo uma coisa para vocês: os que acompanham mais notícias em outras mídias, em mídias internacionais, sabem perfeitamente que aqui no nosso continente existe um território ali chamado Tríplice Fronteira. Quem mora ali no norte do Paraná, Foz do Iguaçu, sabe muito bem do que eu estou falando. A comunidade muçulmana, a princípio, ou islâmica, que vive ali na Tríplice Fronteira, é grande. Não é querer meter medo, mas é para mostrar que sempre existem focos desses grupos espalhados no mundo inteiro. Por isso nós estamos vendo em vários países manifestações de grupos islâmicos
fazendo passeatas, manifestações, alguns estão querendo aí fazer alguma algazarra, e tudo está sendo insuflado lá pelo Hamas e pelo Irã. Tenham certeza disso. Tudo isso que eu estou falando são informações levantadas em jornais confiáveis. Não é Estadão, Folha, Veja, essas porcarias que ninguém mais usa para nada, né? Esses jornais serviram realmente para embrulhar peixe ou forrar fundo de gaiola. São informações que vêm de outras mídias internacionais, inclusive, e por estarmos assistindo televisão 24 horas por dia para ver aonde vai parar esse conflito. Mas é o que eu tinha para vocês neste vídeo, pelo menos, né? Pedindo para que vocês não deixem de contribuir com o Terra Brasilis News. Agora vocês sabem que tem um botão aí abaixo do vídeo para quem quiser se tornar membros. Antes do meu canal ter sido desmonetizado, eu tinha um bom número de membros. Com a desmonetização, o YouTube apagou tudo. E agora a luta é muito grande para voltar a ter seguidores como eu tinha e membros para dar uma força ao canal Terra Brasilis News. Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.